Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de abril de 2023. Finalmente, a temporada regular acabou, alguns jogos aí que as equipes estavam entregando ou pouco interessadas já se foram e a partir daqui é hora de separar os homens dos meninos, onde os times vão jogar o seu máximo, na defesa, no ataque, tentar dar o seu melhor em busca de ótimos resultados. Agora é mata-mata, mais especificamente mata, pelo menos nesses dois primeiros jogos de hoje, play-in. Claro, se um dos times perderem, eles ainda terão a chance de enfrentar os nonos ou décimos colocados de suas conferências para tentar se classificar para os playoffs, mas quem vencer aqui tá garantido na pós-temporada. Jogos extremamente decisivos e por isso a gente precisa analisar com tremenda profundidade. Então se você já tá olhando o tempo desse vídeo e já tá pensando, pô, 2 partidas e ele vai falar tudo isso, bom, Cesta de trade funciona assim. Aqui é para quem de fato quer ser lucrativo no mundo das apostas esportivas, quer números, estatísticas e uma análise aprofundada de cada uma das entradas, onde a médio e longo prazo você será lucrativo. Então bora começar com o play-in para seguir para os playoffs e para ser muito lucrativo nesse mês de abril, maio e no comecinho de junho, onde ficaremos juntos até a NBA Finals, beleza? Hoje Miami Heat e Hawks, Lakers e Timberwolves e amanhã Toronto Raptors e Chicago Bulls e também o jogo entre New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, beleza? Só lembrando para todo mundo, esse vídeo aqui é um oferecimento pela DuarteBet, a nossa parceira aqui do canal, grupo de tips mais antigo aí do YouTube, com mais de 10 mil clientes, onde eles estão abrindo o grupo free deles, gratuito para vocês, o link tá na descrição do nosso vídeo. Tá aí na tela resultados de múltiplas, mas sempre lembrando que eles também trabalham outras ligas e indicam entradas no ao vivo e também no pré-jogo de diversas partidas. Conheçam a DuarteBet clicando no link aqui embaixo e ajudando o nosso canal a seguir acontecendo. E antes da gente começar também a meta de likes, bora começar com tudo esse play em 250 likes. Sei que a gente vai chegar, sei que todo mundo aqui vai fazer muito dinheiro com esses jogos de hoje e quero também nos comentários as sugestões de vocês, né? Se vocês concordam, discordam das nossas tips, porque o que vocês pretendem trabalhar. Se inscreve no canal se não é inscrito e bora para Miami Heat e Atlanta Hawks, jogo que começa às 8h30. A gente tem algumas dúvidas aqui na escalação, mas a tendência é que praticamente todos esses jogadores, com exceção do Nikola Jovic, estejam em quadra. As grandes estrelas precisam estar em quadra e dar algo a mais fisicamente para serem competitivos hoje. O Miami joga dentro de casa e o Atlanta com uma odd bem alta aí, né? Joga como visitante. O nosso palpite para esse jogo será handicap de mais 8.5 para o Atlanta Hawks, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, vamos olhar aqui o Miami Heat nos últimos 20 jogos em relação aos pontos sofridos por seus oponentes e os pontos feitos por eles. Aqui nessa tela, né, a gente pode observar que o Miami Heat sofreu 113.9 pontos durante esse período dos últimos 20 jogos e fizeram 114.1, ou seja, eles têm apenas 0.2 pontos de vantagem para os seus adversários em média nesses últimos 10 jogos que eles fizeram. A gente também fez um recorte aqui muito interessante das últimas 30 vitórias do Miami Heat para poder ver quantas vezes, apesar de vitórias, já que eles são favoritos hoje, eles conseguiram cobrir esse handicap. Desses 30 jogos, em 21 eles não conseguiram cobrir o handicap de mais 8.5, incluindo nesse recorte de 30 jogos, a gente teve 2 encontros contra o Atlanta Hawks, jogos que aconteceram em Miami. Em ambos, eles não conseguiram cobrir esse handicap. Outra coisa que a gente também pode observar é o Atlanta Hawks nos últimos 20 jogos como visitante. Esse filtro deles como visitante é muito importante porque já faz alguns anos que o Atlanta, jogando fora de casa, é um time muito diferente ou minimamente inferior ao time que eles são quando jogam como mandantes. E apesar disso ser algo natural na liga, em todos os esportes, a diferença é muito maior do que se espera para um time como o Atlanta. Eu acredito que hoje seja um jogo bem competitivo. Eu não ficaria surpreso se os Hawks, mesmo fora de casa, pelo menos ficassem próximos dos placares. Mais do que isso, nesse recorte dos últimos 20 jogos que eles fizeram, jogando como visitante, apesar deles terem muitas derrotas nessa agenda deles, eles têm números positivos, quando a gente fala na hora de cobrir um handicap de mais 8.5. Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Atlanta Hawks conseguiu cobrir esse handicap 8 vezes. E eles cobriram também em 16 dos últimos 20 jogos fora de casa que eles fizeram. E também nos últimos 5 jogos seguidos contra o Miami Heat também. Se a gente for observar, os últimos 7 confrontos diretos entre essas franquias, o Miami Heat teve uma vantagem de 5.2 pontos médios nesses confrontos,
Venceram 5, é verdade, e repito, eles são sim favoritos para hoje, mas eles perderam 2 e não conseguiram vencer por mais de 8 pontos de diferença dos seus rivais, 6 desses 7 confrontos. Como eu disse, eles perderam 2, venceram por 2 de diferença o último, venceram por 8 o penúltimo, essa foi por pouco, e também por 8 de diferença o encontro que eles tiveram no dia 27 do 11. Antes disso, também, eles não conseguiram cobrir esse handicap nesse jogo de 94 a 97 e também não conseguiram aqui, né, no dia 22 de abril de 2022, quando eles perderam para os Hawks, conseguindo apenas uma vez, fato esse que aconteceu na temporada passada, ainda em 2022. Outros números também que contribuem para que a gente faça essa avaliação negativa a respeito do Miami Heat, que possibilite que o Atlanta consiga ficar próximo do placar, é o seguinte: nessa temporada, quando a gente fala de eficiência ofensiva, o Miami Heat foi o 6º pior ataque por 100 posses de bola da NBA. Eles foram um dos times que menos fizeram pontos por partida e, na verdade, eles foram o time que menos fez pontos por partida também, o que significa que eles não têm tanto poder de fogo assim para poder se distanciar dos seus adversários. Outros números muito interessantes é o fato de que o Miami Heat, ok, eles foram uma defesa de top 10 durante toda a temporada, mas se a gente for fazer um recorte para os últimos 15 jogos do Heat, eles pioraram bastante nesse quesito, o que liga um sinal de alerta para eles, que se antes era uma defesa de top 10, hoje é quase uma das 10 piores. Eles foram a 20ª melhor defesa dos últimos 15 jogos na liga. Não é como se o Atlanta Hawks fosse uma defesa excelente ou um ataque perfeito, mas é fato que o Miami Heat tem defeitos. Eles pioraram no setor onde eles tinham muito mais a oferecer, que era na defesa, recentemente. Com isso, eu acredito que o Atlanta pode se aproximar no placar, mas alguns outros números interessantes também ajudam nessa nossa análise, digamos assim. Se formos pegar em número de bolas de 3 sofridas por jogo, nos últimos 15 jogos, o Miami Heat foi o 6º time que mais sofreu bolas de 3 contra o seu patrimônio. Em relação à eficiência na hora de permitir que seus adversários convertam esse tipo de arremesso, eles foram um dos 10 times que mais permitiram que as bolas de 3 tentadas fossem convertidas contra o seu patrimônio. O Atlanta Hawks também está no topo dessa lista e isso pode indicar sim um jogo bem pontuado para essa partida, principalmente porque as linhas estão bem baixas, mas eu vou priorizar esse handicap positivo a favor do Atlanta Hawks, porque o Miami Heat não consegue pontuar em um nível suficiente para se distanciar dos seus adversários, eles têm muitos problemas na hora de defender o perímetro, e o Atlanta Hawks pode tirar vantagem disso com Trae Young, Saddiq Bey e outros jogadores de rotação como Bogdanovic, por exemplo. E outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que esse Miami Heat tem muito mais cara de fim de ciclo do que o Atlanta Hawks, que óbvio decepcionou muito nessa temporada, mas não foi uma decepção tão grande quanto a que o Miami Heat foi. Eles podem sim se classificar e, repito, são favoritos para hoje, mas os Hawks têm todas as condições de manter uma distância mínima do placar e conseguir cobrir esse handicap de mais 8.5, onde se a gente vencer é green, ou se a gente perder por 8 pontos de diferença ou menos também é green. O que a gente não pode é perder por 9 pontos de diferença ou mais. Fechado? Lembrando que no nosso grupo VIP a gente também vai passar uma análise para vocês desse jogo aqui que a gente está analisando. Em relação a pontos, também vamos dar algumas dicas de jogadores e sim, nós vamos passar algumas múltiplas para cada rodada para vocês estarem brincando, mas claro, brincando sempre aí, né, com a base estatística por detrás. Fazer múltiplas com números e informações importantes é muito mais seguro do que você simplesmente sair fazendo múltiplas porque você gosta daquele jogador ou coisas do tipo. E também para evitar que vocês se arrisquem em mercados dos quais não são seguros, para esses playoffs a gente preparou um material especial, o nosso guia, que vai ser atualizado confronto após confronto, em que a gente vai estar indicando onde você pode investir em relação a jogadores dos confrontos que irão acontecer, onde você pode ferir o adversário, né, investindo contra tal adversário em determinadas linhas e por quê, onde você pode investir a favor de cada time, como eu acho que vai se desenvolver a série, algumas apostas aí de médio prazo, como por exemplo, dizendo se a série entre, por exemplo, Sacramento Kings e Golden State Warriors vai ser 4-1, 4-2, 4-3 e etc. Além da gente também fazer uma análise extremamente aprofundada de cada uma das equipes, round após round. Então vocês vão ter um material muito aprofundado, especial. Vocês só encontram lá no nosso grupo VIP o menor preço do mercado. E para poder construir essas nossas múltiplas, é claro que a gente precisou do ajuste, né, de jogadores que a gente encontra na Stake. A Stake é o melhor site de apostas para você estar trabalhando, principalmente com NBA, porque só lá você consegue fazer ajustes em jogador em um ponto por ponto, um rebote por rebote. Eu já vou demonstrar aqui para vocês.
O link dele está na descrição e com o cupom Cesta de Trade você consegue a sua primeira aposta livre, ou seja, você vai seguir as condições que o site passa para vocês na hora de fazer o cadastro com o cupom Cesta de Trade e se você perder, não tem problema, eles vão devolver o seu dinheiro. Que baita oportunidade, e a Stake é a melhor casa de aposta, já vou mostrar aqui para vocês. Digamos que, por exemplo, vocês acreditam que o Jimmy Butler deva fazer o seu over em pontos, mas vocês acham que 27.5 é uma linha muito alta. Você pode regular de 1 e 1 até ficar de uma forma que te agrada e com uma odd que seja interessante para você. Você também pode ajustar as outras linhas dele para cima, como por exemplo, você acha que 6.5 rebotes ele vai bater um acima dele com tranquilidade. Por que não colocar um 7.5 com uma odd superior? Isso você só encontra na Stake, o link dele está aqui na descrição. Aproveitem para garantir no seu cadastro e aplicando o cupom Cesta de Trade para terem a primeira aposta de vocês livre, free, ou seja, se vocês perderem, eles devolvem o dinheiro para vocês. Claro que tem as condições, tem que ser uma aposta simples, mas todos os detalhes vai ficar no site deles ali na aba de termos e condições. Beleza? Bora seguir aqui, agora analisando Lakers e Timberwolves, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, lembrando que a gente tá com a meta de 250 likes para esse vídeo de hoje, caprichem, cliquem no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar muito a gente. E vocês concordam, né, com a nossa tip de mais 8.5 dos Hawks? Vocês acham que o Heat vai vencer com mais tranquilidade? Vocês acham que vale a pena ir de Hawks seco? Comentem aqui embaixo por que vocês acham isso, e mais do que isso, se vocês têm alguma sugestão para pontuação de jogador, para pontuação total e coisas do tipo, porque vai ajudar a galera e vai ajudar a gente a trazer um material ainda mais especial para vocês e quem sabe a gente dá uma dica debatendo a respeito desses jogos nos comentários. Agora, vamos aqui de Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. A gente tem o Los Angeles Lakers exageradamente favorito para essa partida, com odd de 1,29 favorável a eles, e o Minnesota Timberwolves que vem com alguns problemas por conta da ausência do Jaden McDaniels, Naz Reid e Rudy Gobert. Alguns desses jogadores titulares, um deles a principal contratação deles para essa temporada e o outro uma das gratas surpresas, no caso Naz Reid, que jogou muita bola nesse ano de 22-23. Mas quando eu falo que o Los Angeles Lakers, apesar de favorito, a linha está extremamente exagerada, é pelo seguinte. Se a gente for observar nos últimos 5 jogos entre Lakers e Minnesota Timberwolves com LeBron James em quadra, a gente tem 3 vitórias para o Minnesota e 2 vitórias para o Los Angeles Lakers. Outros números interessantes que a gente trouxe para vocês é que nos últimos 3 e únicos encontros que essas franquias tiveram nessa temporada, vantagem para o Timberwolves, que venceu 2 jogos e perdeu apenas 1. Dos últimos 10 confrontos, né, dentro de casa em que o Los Angeles Lakers se envolveu, eles sofreram 110.7 pontos de média e fizeram 115.8. Eu já vou explicar por que eu tô analisando também essa questão de pontos, beleza? Quando a gente fala de LeBron James contra Minnesota Timberwolves nos últimos 5 jogos, ele teve uma média muito baixa, de 21.8 pontos por jogo, ou seja, tomem cuidado de investir no over dele, porque não é um encaixe tão favorável na hora dele encarar o time do Minnesota. E mais do que isso, eu tô falando para vocês investirem no under em pontuação do LeBron? Não, é difícil, né, duvidar do homem, não dá pra ficar investindo contra ele, mas pessoal, cuidado. E não vão fazer esses investimentos em acima dele do LeBron só porque é o LeBron, só porque ele vem jogando muita bola, isso é fato, o encaixe não é tão favorável. Então aqui, no Cesta de Trade, a gente também dá esses toquezinhos pra vocês tomarem cuidado, trazendo números como esses, indicando que não é tão seguro quanto parece investir no over do LeBron. Vou ficar surpreso, né, se ele fizer um acima de 28.5 pontos? De jeito nenhum. Mas ainda assim, fica aqui a informação para vocês que nos últimos 5 jogos ele não conseguiu superar essa linha e teve uma média de abaixo de 22 pontos. Outra coisa que a gente também pode observar é que nos últimos 10 jogos de playoffs do Los Angeles Lakers, a gente teve uma média ali, né, de 204.4 pontos produzidos nas partidas dos quais eles estiveram envolvidos. Uma pontuação muito baixa e claro, esses jogos fazem muito tempo, mas ainda assim é o recorte mais recente que a gente tem em um jogo de situação crítica no qual eles se envolveram. E quando a gente fala de Minnesota Timberwolves, eu fiz um filtro aqui com os últimos 5 jogos mais recentes deles, porque antes disso, né, a gente tinha apenas jogos de 2018 no qual eles jogaram um playoff, então esse recorte aqui é um pouco mais dentro dessa realidade que a gente tem de um Minnesota ali sem o Rudy Gobert. Eles fizeram ali, né, 219.2 pontos nas partidas médias das quais eles se envolveram mais recentes de playoffs, lembrando que foi contra o Memphis Grizzlies, que é um time extremamente veloz, rápido, com muitas posses de bola e pontos por minuto. Onde eu quero chegar com todas essas informações? Bom, eu acho que o mercado estabeleceu uma linha muito alta para esse jogo aqui, então eu vou trabalhar com abaixo de 237.5 pontos totais para essa partida entre Minnesota e Los Angeles Lakers, acreditando que os Lakers são favoritos sim, mas que numa odd de 1,29 não dá para se arriscar.
O ideal é tentar pegar uma linha no ao vivo. Lembrando que o Los Angeles Lakers é um time que pretende cadenciar o jogo nesse estilo de mata-mata, né? Selecionar melhor os seus arremessos e utilizar da experiência de Anthony Davis, LeBron James contra a inexperiência em jogos de tamanho e caráter decisivo de Karl Anthony Towns e Anthony Edwards, por exemplo. Alguns números que justificam esse abaixo de são o seguinte: primeiramente, não estamos falando de elites nas bolas triplas. No caso do Los Angeles Lakers, eles são o 7º time com menos bolas de 3 por jogo nessa temporada. Em relação à eficiência, eles foram a 6ª pior eficiência em bolas triplas da liga na temporada 22-23 também. Quando a gente faz um recorte recente do Los Angeles Lakers, a gente pode observar que eles foram uma das 10 melhores defesas, bem como o Minnesota Timberwolves também foi, e os dois times não foram grandes ataques nos últimos 15 jogos. Os Lakers até ficaram na 6ª posição, mas quando a gente fala de Minnesota, a gente fala de um ataque ali, né, que ficou quase entre os 10 piores. Então a gente tem aqui um ataque ruim e 2 ótimas defesas para poder investir nesse abaixo de. O Los Angeles Lakers, que é o nosso grande perigo ofensivo ali, seu principal jogador não costuma ir tão bem contra esse adversário, e mais do que isso, eles diminuíram bastante o ritmo deles. O Los Angeles Lakers, que foi sempre um dos 5 times mais rápidos da liga nessa temporada, nos últimos 15 jogos foram apenas o 14º ritmo. E por que o ritmo é importante? Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês com algumas informações extremamente importantes para você levar em consideração na hora de investir em pontuação. Mas eu já vou adiantar uma delas, que é o pace. Quando a gente tem dois times que jogam no ritmo rápido, ou seja, que gastam pouco relógio antes de executar um arremesso, a gente tem muitos arremessos por minuto, ou seja, mais chances de um jogo bem pontuado. Quando a gente tem dois times num pace menos elevado, ou seja, eles gastam muito relógio antes de tomar uma decisão, a gente costuma ter jogos menos pontuados. E é em cima desse Lakers, da experiência, do ritmo de um jogo de caráter decisivo, cadenciado e mais estudado, que eu acredito nesse abaixo de. Acho que é uma linha muito alta e que, repito, nos últimos encontros entre essas equipes acabou não batendo. Já são aí, 5 jogos consecutivos com LeBron James envolvido em um jogo contra o Minnesota Timberwolves que eles não ultrapassam essa linha de pontos. Já são 5 jogos consecutivos do Timberwolves em playoffs que eles também não ultrapassam essa linha de pontos. E já são, 10 jogos consecutivos dos Lakers e que eles não ultrapassam essa linha de pontos, então eu acredito sim nesse abaixo de. O principal pontuador, no caso Anthony Edwards e Karl Anthony Towns, do lado do Timberwolves, atuam em uma zona em que eles terão um confronto muito duro com LeBron James e Anthony Davis, além de outros pivôs altos e grandes que protegem muito bem o aro, e os times vão ter que apelar um pouco para a bola tripla, onde não é a zona de conforto deles. Sem contar que o Timberwolves perde muito em poder de fogo na ausência do Naz Reid, do Jaden McDaniels e do próprio Rudy Gobert, por que não? E o Los Angeles Lakers certamente, quando assumirem a liderança no placar, vão cadenciar, vão jogar na base da paciência, porque elevar o ritmo só vai favorecer os seus adversários. Então eu acredito em abaixo de 237,5 pontos e handicap de mais 8,5 a favor dos Hawks. Os nossos outros palpites extras, lembrando, lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Entrem agora, porque nessa semana a gente vai mandar o nosso conteúdo especial a respeito dos playoffs. A gente já vai mandar com antecedência para vocês terem tempo de estudar as equipes e os jogos, e assim que ficar definido, quem serão os times do play-in que se classificarão para os playoffs, a gente vai atualizar essa lista e vai mandar para vocês com os novos confrontos. Fechado? Todas as informações dos principais jogadores a se investir a respeito da série, da linha de pontuação, como deve ser esse jogo, apostas de médio prazo e agora com múltiplas também no nosso grupo VIP para a gente dar uma brincada com responsabilidade e com números e estatísticas embasando essas nossas entradas. É assim que a gente trabalha no Cesta de Trade, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que amanhã tem mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!